E se, em uma única noite tranquila do santuário, o destino tivesse respirado diferente e silenciosamente escolhido outro caminho para os corações dos cavaleiros que dormiam sob o céu estrelado? Imagine as colunas antigas envoltas por uma lua pálida que repousa como um segredo sobre as pedras brancas, enquanto passos lentos atravessam o salão sagrado, carregando algo mais profundo do que a simples mudança de um manto. O silêncio da noite guarda a verdade como quem protege um abismo, e nas horas seguintes, o cosmos parece inclinar-se levemente, como se pressentisse que algo irrevogável acabara de ser plantado no mundo. O santuário despertou devagar naquela manhã, como se o amanhecer temesse pousar com força sobre as pedras antigas. A luz suave tocou as escadarias e as colunas com uma delicadeza incomum, e por um instante tudo pareceu normal, estável, sagrado como sempre fora. Mas havia algo diferente no ar, uma quietude que não pertencia apenas ao início do dia. Um silêncio que se estendia para além do físico, como se as próprias paredes da montanha estivessem tentando compreender o que acontecera durante a noite. Saga caminhava pelos corredores com passos suaves, tão tranquilos que poderiam ser confundidos com a respiração do próprio templo. Sua vestimenta de grande mestre caía sobre os ombros como se tivesse pertencido a ele desde o início dos tempos. E a cada movimento o tecido parecia absorver a luz ao redor, em vez de refleti-la. Nada em sua expressão denunciava o peso do ato que cometera. Nada revelava que, horas antes, Xion havia sido vencido por suas mãos, com uma precisão tão limpa que o mundo jamais saberia o que se perdera naquele instante. Os cavaleiros que cruzavam seu caminho inclinavam a cabeça com respeito profundo. Nenhum deles percebia o que realmente acontecera. Nenhum sentia a ausência silenciosa do mestre anterior. Saga respondia aos cumprimentos com serenidade perfeita, e seu olhar observava tudo com a atenção de alguém que calculava a respiração do destino. Mudiares foi o primeiro a sentir algo fora do lugar. Não medo, não suspeita, apenas uma leve desarmonia nos ecos do cosmo que se espalhavam pelo ambiente. Era como se o templo reagisse de modo diferente ao novo grande mestre, como se testasse sua presença. Quando Mu encontrou Saga diante das colunas, inclinou a cabeça em respeito e silenciosamente observou as ondas sutis de energia ao redor dele. Percebeu que algo ali era profundo demais, vasto demais e talvez até velho demais, mas não havia qualquer sombra que denunciasse maldade. Apenas um oceano contido. Saga passou ao lado dele sem esforço, deixando no ar uma reverberação que Mu não conseguiu decifrar. Nos dias que se seguiram, a autoridade do novo mestre consolidou-se, como se tivesse raízes invisíveis no coração da montanha. Os cavaleiros obedeciam naturalmente. O santuário, mesmo sem perceber, começou a respirar outro ritmo, uma calma diferente, uma ordem mais rígida, uma disciplina quase ritual. Alguns se sentiam mais seguros, outros mais inquietos, mas nada era explícito o bastante para provocar resistência. Era como se a mudança ocorresse em silêncio camada por camada, sem jamais ferir a aparência de normalidade. Saga observava tudo à distância. Ele caminhava pelos 12 templos, com olhos que pareciam compreender muito mais do que diziam. Era paciente, atento, e sua presença se infiltrava nos corredores como um fio de música baixa e constante. Ele sabia esperar. Sabia o momento exato em que cada peça do santuário se posicionaria onde ele precisava. E sabia, sobretudo, que ninguém jamais suspeitaria da verdade. Foi assim que, sem guerras internas, sem discursos, sem violência aberta, o primeiro ciclo de sua dominação se estabeleceu. Como uma noite longa que se inicia ainda durante o dia, tão lenta que ninguém percebe
quando as primeiras estrelas surgem. Saga observava o céu frequentemente. Via o brilho de constelações que pareciam afastar-se, como se temessem aproximar-se demais de quem agora reinava no centro sagrado da Terra. Ele sentia algo se movendo nas margens do cosmo, algo que nem mesmo os oráculos antigos haviam previsto. Uma sombra distante, uma presença que aguardava seu momento de despertar. Ele não temia essa presença. Apenas se preparava para enfrentá-la, mas isso ele guardava dentro de si, como se fosse uma chama acesa no interior de uma caverna profunda. O santuário seguia seu curso, acreditando viver tempos tranquilos. Saga aguardava com paciência, sabendo que essa tranquilidade logo se transformaria no palco de um destino muito maior. As noites no santuário tornaram-se diferentes antes mesmo que alguém percebesse. Havia um resfriamento suave no ar, como se o vento que atravessava as colunas brancas carregasse memórias antigas demais para serem compreendidas. A lua, sempre tão presente entre os templos, parecia observar-los com um brilho mais pálido, como se evitasse iluminar certas verdades. E no alto da escadaria do grande mestre, Saga permanecia imóvel, contemplando o mundo abaixo como alguém que estudava o lento movimento de uma maré inevitável. Os cavaleiros de ouro remanescentes, aqueles que sustentariam a ordem pelos anos seguintes, sentiam a mudança como quem sente uma estação se aproximar. Eles não desconfiavam de Saga. Aceitavam seu governo com a naturalidade de quem vê na autoridade uma continuação do sagrado. Mu percebia pequenas distorções no cosmo que fluía através das paredes do santuário, mas atribuía isso ao peso que recai sobre qualquer novo mestre. Aldebaran apenas reforçava sua guarda, acreditando que tudo não passava de adaptação. Milo, fiel ao comando superior, ajustava suas patrulhas com precisão. Aiolia carregava um resto de inquietação, como se algo o chamasse em sonhos, mas seu senso de dever o mantinha calmo. Shaka, por sua vez, meditava mais profundamente, sentindo que o centro espiritual do santuário se alterava aos poucos, mas não encontrava malícia nessa alteração. Doku observava da distância do tempo, como alguém que enxerga mais longe, ainda que diga pouco. Saga os via como pilares essenciais, e observava cada um com atenção silenciosa. Ele não planejava destruí-los. Pelo contrário, sabia que precisaria deles quando a noite verdadeira chegasse. Mas por ora, permitiria que todos acreditassem que viviam sob um período de estabilidade. Era mais fácil tecer silêncio do que impor temor. Era mais eficiente deixar o mundo adormecer do que forcá-lo a obedecer. E foi desse modo calmo e quase cerimonial que os anos passaram. O santuário transformou-se lentamente em algo mais rígido, mais vigilante, mais fechado. Não havia opressão explícita, apenas normas novas, rituais que antes não existiam, treinamentos mais intensos e uma sensação constante de que o mundo lá fora estava sendo mantido à distância. Não era tirania, era controle. E curiosamente, muitos cavaleiros encontravam conforto nisso. Mas a calmaria começou a se quebrar quando surgiram rumores vindos do exterior. Pequenas desordens espirituais. Surgimento de feições estranhas nas fronteiras do mundo. Pessoas sonhando com sombras que se moviam atrás de cortinas invisíveis. Animais que evitavam lugares onde antes caminhavam sem medo. Os guardiões do santuário relatavam anomalias no cosmo, como se uma presença antiga estivesse despertando de um sono profundo. Saga escutava cada relato em silêncio, com o semblante sereno de quem já esperava notícias. Assim, certa manhã, Mu foi chamado ao salão do grande mestre. Entrou com o passo leve de quem entende o peso do ambiente. Saga aguardava sentado, os olhos fixos no vazio, diante de si, como se observasse um reflexo invisível. Algo está interferindo no fluxo do cosmo. Mestre, disse Mu com serenidade, embora carregasse um traço de preocupação em sua voz. Não vejo ameaça direta, mas sinto distorções, como pequenas rachaduras. É como se a terra estivesse tentando sustentar algo
que ainda não nasceu. Saga fechou os olhos por um instante. Apenas um instante, como se confirmasse algo que acompanhava há muito tempo. Você percebe mais do que qualquer outro, Mu. Continue atento. Há forças no mundo que nunca cessam completamente. Algumas apenas aguardam para retornar. Mu inclinou a cabeça, respeitoso. Mas havia nele um breve lampejo de dúvida, como se algo naquele discurso o tocasse profundamente. Saga permaneceu imóvel, olhando para o horizonte através da abertura lateral do salão. Os templos dourados refletiam um brilho frio, e o vento da tarde carregava um suspiro que mais parecia um aviso. Ele sentia a aproximação do que temia, a sombra que esperava renascer. O inimigo que conhecera apenas nos registros mais profundos deixados por Xion e pelos murmúrios das eras antigas. E foi nesse momento que uma leve mudança no cosmo atravessou o santuário, tão delicada que poucos a perceberam. Uma oscilação sutil, quase imperceptível, como o primeiro passo de alguém emergindo de um sonho longo demais. Saga sorriu. O sorriso de quem compreende que o começo de uma tempestade finalmente se aproxima. Aos poucos, a oscilação que atravessara o santuário naquela tarde transformou-se em algo mais nítido, como um fio de vento que insiste em voltar sempre ao mesmo lugar. Não era uma ameaça aberta, nem um grito, nem um distúrbio violento. Era apenas uma sensação discreta, quase tímida, que se infiltrava pelas pedras do santuário como se procurasse um ponto de entrada. Saga sentiu essa presença antes de todos, não pelo poder bruto que ela carregava, mas pela natureza familiar que parecia se erguer por trás dela, como se uma lembrança antiga tivesse despertado sob a superfície do cosmo. Durante a noite, Saga permaneceu sentado no pátio superior, onde a vista do mundo se expandia até o horizonte. A lua estava parcialmente velada por nuvens finas, criando uma claridade difusa. A brisa leve tocava o tecido de seu manto e fazia as bandeiras douradas balançarem devagar. Era um daqueles momentos em que o santuário parecia suspenso entre mundos, nem acordado, nem adormecido. E ali, envolto naquela atmosfera de calma profunda, Saga permitiu que seu cosmos se abrisse lentamente, expandindo-se como uma respiração que finalmente encontra espaço. Ele sentiu de novo a presença, mais próxima, mais consciente, como um olhar que o observava sem forma definida. Saga meditou sobre ela por minutos silenciosos. O que se aproximava era pequeno ainda, frágil como um broto que tenta romper o solo, mas havia uma profundidade obscura ali, uma densidade que não deveria existir em um fragmento tão jovem. E quando finalmente identificou o padrão da energia, a resposta veio com a naturalidade de uma verdade esquecida. Era ele, Hades, ou pelo menos uma semente dele, um fragmento do espírito antigo que sobrevivera através das eras, adormecido nas camadas mais profundas do cosmo. Mas agora, com a morte de Atena e a ausência de sua proteção divina, algo havia se reaberto na estrutura do mundo. Uma fissura, uma passagem, uma oportunidade. Era isso que Saga temia há anos, desde o instante em que decidira assumir o trono de Xion. Por isso, fizera o que fizera. Por isso suportara o peso de destruir Saori. Por isso transformara o santuário em um lugar duro, disciplinado, silencioso. Ele não buscava apenas poder, ele buscava controle. Controle sobre a ordem do mundo. Controle para preparar o palco para algo que nenhum cavaleiro teria coragem de enfrentar sem Atena ao seu lado. Saga permaneceu ali, até que o vento começou a mudar. A energia de Hades move-se como uma linha fina de sombra que cruzava o cosmo à procura de receptáculo. E nesse momento, Saga percebeu com clareza que não estava lidando com um inimigo pronto. Estava lidando com um inimigo que tentava nascer. Ao longe, Milo assumia sua ronda noturna, caminhando pelos degraus silenciosos do Templo do Escorpião. Ele olhou para o céu, sem saber exatamente por quê, mas sentiu algo roçar sua percepção, como uma sombra que se esconde
atrás de uma cortina. Não era uma ameaça dirigida a ele, e por isso não reagiu. Apenas seguiu seu caminho, com a tranquilidade de quem confia no comando do grande mestre. Shaka, sentado em meditação profunda, abriu os olhos devagar. Sentiu uma vibração que parecia vir de dentro da própria terra. Algo que não pertencia ao ciclo natural da vida. Algo que pedia silêncio. Ele tocou o chão com a mão e deixou seu cosmos se expandir em ondas suaves. A vibração passou por ele como se o reconhecesse, mas não permaneceu. Seguiu adiante, procurando. Aiolia despertou de um sono leve com o coração pulsando rápido. Ele não sabia explicar o que o incomodava. Era como se alguma coisa tivesse tocado seu espírito apenas por um instante e ido embora antes que ele pudesse reagir. Ele respirou fundo, tentando recuperar a calma, e acreditou que talvez fosse apenas um sonho. Mas a inquietação permaneceu. Saga sentiu cada um desses movimentos. Observou-os como peças que reagiam a um vento que ainda não podiam ver. Ele se levantou com serenidade e caminhou pelos degraus do pátio, sentindo a energia de Hades mover-se por entre os templos, como uma linha de sombra que estudava, sondava, selecionava. Aquela presença não escolheria um corpo qualquer. Ela buscava algo específico. Força, desequilíbrio interno, fenda espiritual, tragédia guardada na alma. Alguma pequena rachadura pela qual pudesse escorregar e se enraizar. E Saga sabia que, se não a detivesse cedo, Hades encontraria um hospedeiro perfeito entre os cavaleiros ou entre os humanos comuns. E quando isso acontecesse, todo o esforço de anos seria destruído em minutos. A presença avançou de novo, mais firme, quase ousada. Saga fechou os olhos, permitindo que seu cosmo brilhasse profundamente e tocasse cada ponto do santuário como um farol silencioso. Ele murmurou, quase como se falasse ao próprio destino: eu não permitirei que renasça. Não enquanto eu existir. E foi assim que a verdadeira noite começou a se formar sobre o santuário. Uma noite que mudaria tudo. A madrugada avançou com uma lentidão estranha, como se o tempo se estendesse apenas para testemunhar o que estava para acontecer. O santuário permanecia quieto, impregnado por um silêncio que parecia observar tudo com olhos invisíveis. Saga caminhava pelos corredores superiores sem pressa, guiado não pelo som dos passos, mas pela movimentação da energia que se espalhava pela montanha. A presença de Hades, ainda fragmentada e inconsistente, movia-se de maneira errante, buscando abrigo em almas vulneráveis. Não era uma escolha racional, era instinto, uma força antiga que tentava encontrar um coração onde pudesse se ancorar. Saga sentiu a vibração mudar e seguiu sua direção sem hesitar. Desceu as escadarias de mármore que levavam aos templos centrais. Encontrou Aiolia parado no meio do caminho. O cavaleiro de leão parecia perdido em pensamentos, com o olhar voltado para o céu escuro. Quando percebeu Saga se aproximando, voltou-se para ele com uma expressão que misturava inquietação e respeito. Mestre, disse Aiolia com a voz baixa, algo estranho me despertou esta noite. Foi como se uma mão invisível tocasse meu cosmo por dentro. Eu me ergui, mas não vi nada. Não senti ataque. Apenas um chamado. Saga observou Aiolia por um instante mais longo do que o habitual. A energia de Hades havia roçado o espírito do cavaleiro de leão. Ele era forte, leal, corajoso, mas havia nele dores profundas que nunca cicatrizaram por completo. A memória de Aioros, o peso do nome de irmão traidor. A culpa que nunca fora totalmente apagada. Essas fissuras interiores atraíam a sombra como um imã silencioso. Saga respondeu, com calma absoluta. Você foi sensível o bastante para perceber o que outros não notaram. Há movimentos no cosmo que ainda não têm forma. São ventos antigos que retornam quando a era está prestes a mudar. Aiolia franziu o senho. Devemos nos preocupar? Não ainda, disse Saga.
mas permaneça atento ao próprio coração. As maiores ameaças costumam entrar por onde não vemos. A Iolia sentiu com seriedade, respeitando a profundidade das palavras do mestre. Saga seguiu adiante, percebendo como a sombra tinha interesse particular naquele coração luminoso. Precisava vigiá-lo. Não permitiria que Hades se enraizasse ali. A energia se deslocou novamente. Saga sentiu. Seguiu. Desceu mais degraus. Quando alcançou o templo de Escorpião, encontrou Milo sentado diante da entrada. Em silêncio, suas costas estavam retas à postura firme, mas seu cosmo mostrava uma oscilação leve, como se ele tivesse acabado de encerrar uma luta interna. Milo ergueu os olhos ao ver Saga. Mestre, algo passou por mim. Não era ataque. Não era presença física. Foi como uma rajada invisível, tentando sondar minha mente, apenas por um instante. Depois, desapareceu. Saga aproximou-se e colocou uma mão no ombro do cavaleiro. Isso indica força, Milo. Quando algo toca sua alma e vai embora, significa que você não abriu espaço para que se instale. Milo respirou fundo. Então existe, de fato, algo nos rondando. Existe, respondeu Saga, e se aproxima a cada instante. Milo inclinou a cabeça em respeito. Estou à disposição para qualquer combate que se anuncie. Saga observou Emsil Nessil. Ele sabia que Milo resistiria melhor que muitos, mas também sabia que a persistência da sombra acabaria testando todos, um por um. Ele retomou o caminho. A energia se moveu de novo. Saga seguiu. Quando chegou ao templo de Ares, encontrou Mu em meditação, mas desta vez sua expressão estava tensa, como se cada fibra de seu cosmo estivesse sendo esticada para compreender algo que lhe escapava. Ao sentir a aproximação do grande mestre, Mu abriu os olhos, e neles havia uma dúvida profunda. Mestre, a estrutura espiritual da Terra está se alterando. Sinto rachaduras energéticas surgindo em pontos onde antes havia estabilidade. Algo parece buscar passagem. Algo antigo. Algo que não deveria estar se movendo agora. Saga se aproximou devagar. Sua voz foi leve, quase sussurrada. Você percebe, além das fronteiras do presente, Mu, guarde isso. O que você sente não é uma ilusão, mas ainda é cedo para revelar a todos a origem dessa mudança. Mu baixou o olhar. Compreendo, mas temo que, quando alcançar plena forma, seja tarde demais. Saga permaneceu quieto por um momento. Finalmente respondeu. Nada que busca renascer fará isso sem que eu esteja lá para impedir. Mu ergueu os olhos e por um instante viu em Saga uma intensidade que o deixou em silêncio. Uma força contida que parecia nascer no fundo de algo antigo, maior do que a própria luta pelo poder. Saga virou-se e seguiu adiante. A vibração continuava. Decidiu então expandir seu cosmo lentamente. Uma luz suave, quase imperceptível, se espalhou pelo santuário, e foi como acender uma vela dentro de um túnel. A energia de Hades finalmente reagiu. Saga sentiu. A presença retrocedeu por um instante, como se tivesse medo da luz. Depois avançou, agressiva, tentando envolver algo próximo. Saga correu. O vento cortou o ar. Os templos tremeram levemente. Quando chegou à borda do penhasco que dava vista para o mundo exterior, Saga viu um brilho escuro se espalhar pela noite, movendo-se com rapidez em direção às terras baixas, longe da proteção das constelações. A sombra finalmente encontrara um caminho. Não era mais apenas uma sondagem. Era uma busca ativa. Era uma escolha prestes a ser feita. Saga fechou os olhos. O primeiro renascimento está em curso. O santuário atrás dele permanecia quieto, iluminado pela luz fria da lua. Mas agora, a noite carregava uma respiração nova. Uma respiração que ecoava através de eras. Hades. O nome. Não precisava ser dito. Saga Ossentia. E pela primeira vez desde que assumira o trono, seu olhar não era apenas calculado,
Era determinado. Era pessoal. Ele deu um passo à frente, enquanto a presença se afastava. Na distância, chegou a hora. A sombra que fugia para além dos limites do santuário movia-se como um raio silencioso, quase sem forma. Saga acompanhava com os olhos fechados, guiado apenas pela vibração que ela deixava no cosmo. Era uma presença fragmentada, mas cheia de intenção. Não procurava um corpo ao acaso, procurava algo que pudesse sustentar a profundidade de um espírito antigo, uma alma capaz de resistir ao peso de eras. O mundo estava cheio de corações frágeis demais para isso. Mas havia outros, marcados por dores profundas, por lembranças que jamais se dissolveram. E essas fendas emocionais eram portas perfeitas. Saga caminhou até a borda da plataforma, deixando o vento forte bater contra o manto do grande mestre. A noite parecia mais ampla do que nunca, como se o céu tivesse se estendido apenas para observar o que estava prestes a ocorrer. Ao longe, um clarão leve cruzou o horizonte, não como luz comum, mas como uma perturbação sutil na respiração do mundo. Era ali que o fragmento de Raides se dirigia. Saga soltou um leve suspiro. O primeiro teste começou. Enquanto isso no interior do santuário, Aeolia caminhava inquieto diante da entrada de seu templo. O leve toque que sentira em sua alma não lhe saía da mente. Ele tentava afastar a sensação, dizendo a si mesmo que era apenas exaustão, talvez reflexo de treinamentos intensos. Mas algo dentro dele insistia em alertá-lo, como se uma lembrança esquecida estivesse tentando se manifestar. A figura de Aioros passou pela mente de Aeolia por um instante, e ele fechou os olhos com força, tentando se recompor. O peso do nome do irmão ainda lhe apertava o peito às vezes, mesmo depois de tantos anos. Era esse tipo de dor que Saga temia, porque esse tipo de dor se torna a porta. Aldebaran, por outro lado, dormia pesadamente, sem notar qualquer distúrbio. Seu coração era sólido, como a terra que ele guardava. Ele sentia mudanças no cosmo, apenas quando elas eram grandes demais para serem ignoradas. E naquele momento, a perturbação ainda era pequena demais para abalá-lo. Shaka continuava em meditação profunda. Dentro de sua luz interior, a sombra parecia apenas um pequeno tremor distante, como folhas balançando sob vento gentil. Ele ainda não interferiria. Observava e aguardava. Milo permanecia alerta, mas não perturbado. Sentia a mudança, mas confiava plenamente no grande mestre para lidar com o que quer que estivesse se aproximando. Milo era um guerreiro de ação direta. Ele se preparava, mas não se preocupava. Doku, em Rosen, abriu os olhos lentamente, não pelo movimento da sombra ainda fraca, mas porque sentia outra vibração. Sentia Saga. Havia algo de diferente no cosmo do grande mestre naquela noite. Uma força contida que se expandia devagar, como o abrir de asas, que foram mantidas fechadas por tempo demais. Doku pousou as mãos sobre os joelhos, inspirando profundamente. Ele reconhecia aquela sensação. Era a mesma energia que sentira em Saga muitos anos antes da morte de Xion, quando os dois ainda tinham conversas breves, mais profundas sobre os ciclos do mundo. Doku murmurou para o vento. A sombra desperta novamente. Saga desceu os degraus com passos calmos. Ele não corria. Sabia que velocidade não importava. Havia outras coisas mais importantes. Ele seguia a vibração da sombra, que agora se afastava do santuário e adentrava terras humanas comuns. Não buscava cosmo forte. Buscava coração vulnerável. Isso dificultava prever sua rota. Saga caminhava na escuridão com serenidade, mas dentro dele, um foco absoluto começava a se formar. O fragmento de Hades estava aprendendo, estava testando almas. E se encontrasse uma que fosse forte e partida ao mesmo tempo, poderia se ancorar. Não completamente, mas o suficiente. Saga parou quando a vibração se espalhou diante dele. Não estava mais indo em linha reta. Oscilava, examinava, tateava, como dedos, passando por fibras de energia invisíveis. Saga fechou os olhos,
e deixou seu cosmo expander-se, como um grande círculo silencioso envolvendo parte da Terra. A energia atravessou montanhas, campos, florestas, cidades. Passou por lares adormecidos, por sonhos inquietos, por memórias presas. E então, Saga sentiu uma criança, uma alma nova, mas marcada por perda. A sombra estava ali, testando, examinando o coração dela com uma suavidade perturbadora. Saga franziu levemente o senho. Havia algo de errado. Hades não deveria buscar uma criança. Era fraco demais, frágil demais para sustentar uma presença tão profunda. Mas a sombra rondava mesmo assim, como se tentasse entender a estrutura daquela alma. Saga suspirou. O fragmento ainda não se lembrava de si mesmo por completo. Ainda se refazia e precisava aprender o que era força e o que era fraqueza. Saga ergueu o cosmo por um momento, enviando um sopro invisível ao local onde a criança dormia. O fragmento sentiu e recuou. Breve, rápido, assustado, Saga abriu os olhos, devagar. Então você despertou e está assustado. Um renascimento frágil demais para quem deseja reinar. Ele virou-se lentamente, movendo-se de volta para o santuário. Sabia que a sombra não desistiria. Sabia que tentaria de novo. E sabia que a escolha final, quando o viesse, seria muito mais perigosa do que aquela criança poderia oferecer. Saga olhou para o céu escuro e pela primeira vez, desde a morte de Xion, permitiu-se murmurar um pensamento que guardava há anos. Eu não fiz tudo isso por ambição. Fiz porque sabia que o mundo não sobreviveria ao seu retorno. Um trovão suave ressoou ao longe, como se o próprio cosmos tivesse ouvido. Saga se virou devagar. Ele sentia a sombra se mover novamente. Começava a entender. Começava a escolher. E o santuário ainda dormia. A sombra avançava agora com mais intenção. Não era mais uma presença desorientada, tentando compreender a vastidão do mundo. Era uma consciência que despertava a memória antiga, como alguém que, ao abrir os olhos, depois de um sono de séculos, começa a lembrar quem era e o que buscava. Saga sentia isso claramente. A vibração tornara-se mais profunda, mais firme, como se cada movimento da sombra carregasse o eco de um passado enterrado. Ele caminhava pelas colunas externas do santuário quando a energia mudou de direção tão repentinamente que Saga parou em silêncio absoluto. A sombra recuara do coração da criança e agora buscava um novo alvo. Movia-se rápido, tão rápido que deixava traços ondulantes na estrutura espiritual do cosmo. Saga seguiu essa mudança com a precisão de alguém que conhecia a respiração da própria treva. Quando sentiu o destino da sombra, seus olhos se estreitaram. Aeolia. Saga fechou os olhos por um instante, permitindo que a sensação se aprofundasse. A energia escura passava pelo interior do Cavaleiro de Leão, como um sussurro, examinando suas memórias, suas dores, seus medos silenciosos. Era como um toque leve, mas intruso, que sondava sem permissão. Aeolia reagiu de imediato. Seu cosmo oscilou como fogo afetado pelo vento. Ele levantou-se de súbito em seu templo, respirando profundamente, tentando afastar a sensação que parecia atravessar seu peito. Saga se moveu com urgência silenciosa, avançou pelos templos, suas vestes escuras e cerimoniais, ondulando sob o vento forte, que agora parecia percorrer cada pedra do santuário. No templo de Leão, encontrou Aeolia ajoelhado, com uma mão no peito e o olhar perdido por um momento. O cavaleiro levantou a cabeça quando percebeu a presença do grande mestre. Dê um passo para trás, Aeolia, disse Saga, com voz tão suave que contrastava com a gravidade no ar. Aeolia obedeceu, sem pensar. Ainda sentia estranha pressão em sua mente, como se uma presença tivesse tentado atravessar sua alma, mas se afastado,
no último instante. Algo tentou entrar em mim, mestre, murmurou ele. Eu senti como se estivesse sendo medido. Saga se aproximou e colocou uma mão sobre o ombro do cavaleiro de leão. Seu toque era firme, mas calmo, trazendo uma onda de estabilidade que ajudou a clarear os pensamentos de Aeolia. Você foi testado, Aeolia. Sua luz o protegeu, mas a sombra ainda está procurando. Ela não desistirá até encontrar um coração onde possa se firmar. Aeolia respirou fundo, tentando compreender a gravidade daquilo. O que é essa sombra? De onde ela vem? Saga segurou o olhar dele por alguns segundos. Ele sabia que não podia revelar tudo ainda, mas precisava dizer o suficiente. Há forças que Athena mantinha adormecidas apenas por existir. Agora que a luz dela se foi, essas forças procuram caminhos para retornar. Aeolia franziu o senho. Isso significa que uma guerra está chegando? Saga desviou o olhar para o teto do templo, onde estrelas distantes eram visíveis através das aberturas. Não exatamente uma guerra. Ainda é, né? Ou, por enquanto, é apenas o início de um renascimento que eu preciso impedir. Aeolia permaneceu em silêncio, sentindo o peso dessas palavras, sem compreendê-las totalmente. Saga retirou a mão de seu ombro e, por um momento, observou o cavaleiro com expressão mais suave. Você é forte demais para ser tomado por essa sombra. Mas não deixe que a dor do passado abra portas. Nem por um segundo. Aeolia engoliu em seco. Eu tentarei, Saga sentiu. Mas sabia que tentar não seria suficiente quando a semente de Hades estivesse mais forte. Ele virou-se e deixou o templo, caminhando de volta ao centro do santuário. No caminho, cruzou com Milo, que percebera a agitação no cosmo e aproximou-se com atenção. Mestre, houve um distúrbio. Senti algo cruzar meu templo há instantes. Saga parou por um momento, mas não explicou em detalhes. Continua atento, Milo. Algo desperta no mundo. No momento certo, explicarei tudo. Milo inclinou a cabeça, respeitoso, mas havia preocupação em seus olhos. Saga seguiu seu caminho. Quando chegou ao pátio central, o cosmo que carregava se expandiu quase sozinho. Era como se a própria energia do universo buscasse sua orientação num momento em que o equilíbrio começava a pender. A sombra de Hades movia-se outra vez, e dessa vez com mais velocidade. Não havia mais hesitação. O fragmento aprendera com Aeolia. Entendera que precisava de um coração mais velho, mais vasto, mais ferido, para poder se ancorar. Saga sentiu a mudança abrupta. O destino da sombra mudara de direção, e agora seguia para um lugar distante do santuário. Rosen. Saga fechou os olhos, com uma expressão que misturava dor e urgência. Não. A sombra procurava Doku, o velho mestre, com séculos de memórias, cicatrizes e sabedoria acumuladas. Uma alma imensa demais, cansada demais, forte demais, perfeita demais. Saga sentiu a ameaça crescer como fogo subindo escadas. Ele sabia que se Hades encontrasse ali seu receptáculo, mesmo de forma parcial, seria quase impossível impedir seu florescimento. E mesmo que o corpo não suportasse a presença por muito tempo, o estrago seria irreparável. Saga ergueu o cosmo com força silenciosa. A noite tremeu, o santuário vibrou, e então ele desapareceu como um raio azul, movendo-se para Rosan, com velocidade que nenhum cavaleiro naquele momento compreendeu. Doku estava sozinho, e a sombra chegava até ele. Saga sentiria a cada segundo dessa aproximação como se carregasse o peso inteiro do destino nas mãos. A noite avançava, e Rosen aguardava. Saga alcançou Rosen como um sopro num mundo suspenso. O vale, normalmente tranquilo e cheio de vida, parecia parado entre dois instantes. A chuva fina caía com a lentidão de um véu, desfazendo-se em pequenos círculos sobre o lago silencioso. As montanhas em volta permaneciam quietas, como se segurassem o próprio ar para não interferir
no que estava prestes a acontecer. Saga materializou-se perto da entrada do antigo refúgio de Doku e permaneceu imóvel por alguns segundos, sentindo o cosmo do velho mestre misturar-se com uma energia que não lhe pertencia. Doku estava sentado na margem do lago, sob um grupo de árvores antigas, tão imóvel que parecia uma extensão da própria natureza, mas ao redor dele, algo fluía. Um sussurro escuro, uma memória viva que buscava espaço. A sombra de Hades movia-se, ali como um fio de fumaça que se arrastava entre séculos acumulados. Saga caminhou até ele, sem gerar som algum. O velho mestre abriu os olhos lentamente, como se já soubesse quem estava atrás de si. Você demorou, Saga, disse Doku com suavidade cansada. Saga se aproximou mais, fixando o olhar no cosmo, que oscilava ao redor do corpo dele. Eu vim rápido o bastante, mas o suficiente para ver que ele já o encontrou. A chuva fez um pequeno ruído nas folhas. Doku fechou os olhos por um momento, sentindo a energia que se infiltrava por cada parte de sua alma. Baides não busca mais corpo físico. Primeiro ele tenta se lembrar. Cria raízes onde a memória é profunda. E ninguém tem mais memória neste mundo do que eu. Saga respirou fundo. Isso torna você o receptáculo ideal. Doku assentiu lentamente, mas não o definitivo. Saga cerrou os olhos por um instante. Ele sentia que a sombra ainda não havia se fixado. Estava sondando Doku, tentando compreender o peso daquela alma antiga. Mas se demorasse muito, poderia se ancorar em definitivo. Você precisa se afastar disso, disse Saga com voz calma, mas carregada de urgência. Não posso permitir que ele renasça. Doku sorriu. Era um sorriso triste, mas com uma serenidade que Saga não conseguia imitar. Saga, você lutou contra seus próprios monstros por anos e lutou sozinho. Eu senti isso mesmo de longe, mas há momentos em que o destino não é uma batalha que podemos vencer apenas com força. Há momentos em que o mundo precisa de alguém que carregue um peso temporário, mesmo sabendo que não vai resistir. Saga se aproximou um passo. Não diga que pretende aceitar isso. Hades destruirá seu cosmo, seus séculos de vida. Doku respirou fundo e ergueu os olhos para o céu cinzento. Saga, eu vivi mais do que qualquer cavaleiro. Vi guerras que você só leu nos registros. Carrego no coração tantos nomes que já desapareceram, que às vezes sinto minhas memórias pesando como montanhas. Talvez não seja tão ruim ser eu quem o segura por um instante. Saga sentiu a sombra alterar-se. A energia começou a se adensar, a girar ao redor de Doku como um redemoinho silencioso. Não, mestre, murmurou Saga. Você não pode suportá-lo. E então Doku abriu os olhos. E neles havia duas presenças, a dele e uma outra, distante, quase desperta. Saga, sua voz falhou por um segundo. Se eu for tomado, não deixe que eu exista por muito tempo. Saga estremeceu. Era como ouvir, outra vez, a voz de Xion, na noite em que o destino mergulhou no abismo. Eu não deixarei que isso aconteça. Mas Doku balançou a cabeça. Não há como impedir o toque, mas há como impedir o renascimento completo. A sombra intensificou-se. Doku tremeu. Seu cosmo, normalmente estável como uma montanha, oscilou como se estivesse sendo rasgado por dentro. Saga deu um passo adiante. A chuva pareceu cair mais rápido ao redor deles. Eu salvarei você, Doku. O velho mestre sorriu, cansado. Não, você salvará o mundo. Saga ergueu uma mão, reunindo uma luz tão profunda que o vale inteiro se iluminou como um amanhecer silencioso. O toque dessa luz afastou parte da sombra, mas não o suficiente. Hades tentava se fixar. A energia antiga sondava o coração de Doku como se buscasse pertencer a ele. Doku arqueou o corpo. A sombra se aprofundou. Saga o segurou pelos ombros, seu cosmo expandindo como um sol contido. Lute, Doku. Não permita que ele se una a você. Eu estou lutando, Saga,
mas ele encontra espaço nas minhas memórias. Há dor demais em mim. Dor que você nunca conheceu. Saga fechou os olhos. Havia verdade ali. Doku tinha séculos de feridas. Perdas irreparáveis. E a sombra encontrava nessas feridas um caminho perfeito. Saga compreendeu então que apenas afastar a sombra não bastaria. Ele precisaria destruí-la ali. E, para isso, teria de iluminar o coração de Doku com algo que aquele velho mestre já não possuía sozinho. Esperança. Saga respirou profundamente e colocou ambas as mãos ao redor do cosmo de Doku, envolvendo-o como se o protegendo do vento do próprio destino, e permitiu que sua própria luz, menos aquela que ele escondia, até de si mesmo, menos atravessasse o velho. Doku inspirou com força, surpreso. A sombra recuou por um instante. Saga aproveitou. Ele ergueu o cosmo do modo mais puro que já fizera. E pela primeira vez, desde que assumira o trono, sua luz não era uma máscara. Era Rillan. Era profunda. Era dele. E a sombra começou a se desfazer. Não explodiu. Não gritou. Apenas se dissolveu como poeira espiritual, incapaz de suportar uma luz que não encontrava brechas para se esconder. Doku caiu nos braços de Saga, exausto, mas vivo. A chuva agora era suave, como se lavasse o momento. Saga respirou fundo. Había conseguido, mas sabia que aquela sombra era apenas o primeiro movimento. Doku, apoiado nele, murmurou com voz fraca. Saga, isso foi só um fragmento. O verdadeiro despertar ainda está por vir. Saga fechou os olhos devagar. Eu sei. E quando vier, eu estarei pronto. Ele não disse em voz alta, mas carregava dentro de si a verdade que jamais confessaria aos outros cavaleiros. Toda a sua ascensão, toda a sua tirania, silenciosa, toda a sua preparação era para enfrentar isso. Heights. Saga retornou ao santuário com o corpo leve de Doku apoiado sobre seu braço, e o vale de Rosen desapareceu atrás dele, como se fosse apenas um fragmento distante de sonho. A chuva cessara, deixando no ar um perfume frio de terra molhada. O cosmo do velho mestre ainda pulsava fraco, mas estável. A sombra fora expulsa, mas o toque dela deixara uma cicatriz sutil na energia da terra, como se o mundo inteiro tivesse respirado fundo demais. Ao atravessar os portões do santuário, Saga sentiu os cavaleiros de ouro remanescentes se moverem quase ao mesmo tempo, como estrelas reagindo à aproximação de um cometa. Aiolice foi o primeiro a chegar, seguido por Mumilo, Aldebaran e Shaka. Eles cercaram Saga com olhares sérios, mas não hostis. A presença de Doku, exausto, dizia tudo sem palavras. Saga pousou o mestre com cuidado, e Mu imediatamente se ajoelhou ao seu lado, envolvendo o corpo do ancião em uma aura clara para estabilizá-lo. O que aconteceu, mestre? Perguntou Aiolia, sentindo que a resposta mudaria o rumo de tudo. Saga levantou-se devagar, e a noite ao redor parecia encolher para ouvi-lo. A sombra de Hades despertou. Encontrou o mundo vulnerável pela ausência de Atena. Procurou um receptáculo. Tentou tomar Aiolia. Tentou se alojar em Milo. E por fim, buscou Doku. Milo respirou fundo, surpreso. Aldebaran cerrou as sobrancelhas. Shaka, porém, manteve o olhar tranquilo. Mas apesar da serenidade aparente, havia um peso no ar. Mu foi o primeiro a dizer o que todos temiam. Então, a Guerra Santa começou sem a deusa. Saga fechou os olhos por um instante. Não, ainda não. Esse fragmento era apenas uma semente. O verdadeiro despertar de Hades acontecerá quando ele encontrar um corpo capaz de sustentar sua essência por completo. O silêncio que se seguiu parecia mais profundo do que a escuridão ao redor. Aiolia deu um passo à frente. E podemos impedir isso? Saga o olhou com uma profundidade que fez o Cavaleiro de Leão se endireitar sem perceber.
Sim, mas só se agirmos juntos. E só se vocês confiarem em mim, por completo. Os olhares se cruzaram. Desde a revelação de sua identidade anos antes, desde a morte de Saori, Saga jamais pedira confiança. Nunca pedira apoio. Sempre caminhara como uma sombra isolada. Como alguém que carregava um propósito que ninguém compreendia. Mas agora, pela primeira vez, havia algo diferente em sua voz. Não arrogância, não imposição, necessidade. Aldebaran falou com a firmeza de uma montanha. Se o mundo está em risco, lutaremos ao seu lado, Milo assentiu. Eu não permitirei que nenhuma treva tome este planeta. Diga o que precisamos fazer. Shaka fechou os olhos, ouvindo algo em silêncio profundo. Depois respondeu. Hades busca renascer na Terra. E quando o fragmento falhou, ele mudou de direção. Ele está reunindo energia. Logo tentará descer com sua verdadeira essência. Precisamos impedir o nascimento completo. Saga olhou para o céu. A noite começava a tremer, como se uma cortina de sombra fosse puxada aos poucos sobre o firmamento. O tempo acabou. O santuário tremeu quando um redemoinho escuro começou a se formar acima das colunas. Era como se o próprio ar estivesse sendo rasgado para abrir caminho a algo que não pertencia àquele mundo. Relâmpagos silenciosos se espalhavam pelo céu. Não de luz, mas de sombra. Um vento frio soprava das estrelas, trazendo consigo um murmúrio que parecia vir de um deserto sem fim. Shaka abriu os olhos lentamente. Ele está chegando. Saga ergueu o braço e estendeu seu cosmo como um farol. A luz dele perfurou o céu, criando uma fissura oposta à sombra. Os cavaleiros sentiram a energia aumentar. Mu ergueu cristais dourados que flutuaram ao redor, formando runas antigas que estabilizavam o espaço. Aldebaran ancorou o chão com seu cosmo para impedir que o santuário ruísse. Milo invocou uma cadeia de pontos ardentes, espalhando-os como estrelas protetoras. A Iolia liberou sua luz feroz, eletrizando o ar com força pura. Shaka elevou sua consciência, e seu cosmo ressoou como sino suave. E Saga ergueu-se no centro, como um eclipse vivo. A sombra abriu-se no céu, e um véu negro desceu como um segundo firmamento. A essência de Hades tentou se materializar, mesmo sem corpo, mesmo sem receptáculo. Era uma presença vasta demais para existir naquele estado, mas tentava se ancorar pela força bruta do renascimento. Saga respirou fundo. É agora que terminamos. Ele avançou com o cosmos silencioso, envolto em luz azul profunda. Os cavaleiros avançaram com ele, formando um círculo vivo. O renascimento de Hades era uma onda, um mar inteiro de trevas em queda, e os 6 cavaleiros de ouro ergueram seus cosmos como muralhas vivas. A primeira onda atingiu o santuário. Aldebaran ancorou o impacto, seus pés fincados na pedra como raízes. Mu moldou barreiras cristalinas que sangraram luz ao contato. Milo lançou rajadas que perfuraram a sombra, criando pequenos corredores de luminosidade. Aioli empurrou a escuridão com força pura, como se domasse um leão invisível. Shaka fechou as palmas das mãos e abriu-as novamente, libertando uma expansão de luz interior que fez a sombra recuar. E Saga abriu os olhos, e seu cosmo se elevou como uma estrela em expansão. A segunda onda veio. Desta vez, Hades falou, não com voz, mas com intenção. Vocês não podem deter o que sempre retorna. Saga respondeu calmamente. Você retornou na hora errada, e eu tô aqui. Ele elevou seu cosmo até o limite. E então, além do limite, o santuário inteiro brilhou. Os cavaleiros sentiram a energia atravessar seus cosmos, conectando-os como uma única constelação. A terceira onda caiu com força devastadora, e os 6 resistiram. A luz deles uniu-se. Saga conduzia. Mu estabilizava. Aldebaran sustentava-o. Aiolia incendiava, Milo rasgava. Shaka purificava, a sombra começou a ruir. Saga ergueu
ambas as mãos para o céu e pela primeira vez revelou sua verdadeira intenção. Eu fiz tudo isso porque sabia que você despertaria. Eliminei Saori porque ela não teria forças para esta era. Assumi o santuário porque só eu poderia conter o renascimento. Destruí resistências para manter a ordem necessária. Tudo para este instante. O cosmos dele explodiu, em luz azul e dourada. Agora, Hades, eu termino o que Xion não conseguiu. Ele lançou o ataque final. A luz unificada dos 6 cavaleiros subiu como uma coluna que atravessou a sombra no céu. O redemoinho tremeu, rasgou, desfazendo-se como pergaminho queimado. O grito silencioso de Hades ecoou pelas estrelas e desapareceu no vazio. A luz se expandiu, clareando o santuário, clareando o céu, clareando o mundo. Por alguns instantes, parecia amanhecer. Saga respirou fundo. Sentiu o peso deixar seus ombros. Mo olhou para ele com serenidade. Aiolia, com admiração. Milo, com respeito. Aldeborah, com alívio. Shaka, com compreensão. Doku, ainda fraco, abriu os olhos e murmurou. Saga, você fez o que tinha de fazer. Saga olhou para o horizonte. A noite longa terminara. O santuário voltava a respirar. Saga fechou os olhos e deixou o vento tocar seu rosto. Em algum lugar, sob a mesma lua, cada versão deles seguia sua própria história. Mas ali, naquela linha do tempo invertida, a sombra fora vencida, não pela luz de Atena, mas pela determinação silenciosa de um homem que carregava trevas para impedir trevas maiores. Saga murmurou. Às vezes, o mundo só precisa de quem esteja disposto a fazer o impossível. E o silêncio ao redor respondeu com calma. O santuário permaneceu quieto por muito tempo depois que a luz final se dissipou. Era como se cada pedra, cada coluna, cada corredor estivesse tentando compreender o que realmente havia acontecido. O vento caminhava entre os templos com suavidade rara, levando consigo não apenas o frescor da madrugada, mas algo mais profundo. Uma sensação de que o mundo havia sido reposicionado, como um objeto precioso recolocado no lugar certo, após quase escorregar da prateleira do tempo. Saga permaneceu em silêncio no centro do pátio, observando o horizonte que lentamente começava a clarear. Os primeiros tons dourados surgiam como traços tímidos no céu, anunciando um amanhecer que parecia mais leve do que qualquer outro que o santuário havia recebido em anos. Ele inspirou devagar, permitindo que aquele ar novo entrasse em seus pulmões como uma promessa de descanso. Os cavaleiros de ouro se aproximaram um a um, não com pressa, mas com respeito. Milo caminhava com expressão serena. Aioli havia recuperado o equilíbrio de seu cosmo, como se finalmente entendesse o que o chamava por dentro. Aldeborah ergueu o peito e deixou escapar um suspiro pesado, como quem libera uma preocupação antiga. Mu mantinha seus olhos suaves voltados para a Saga, com profunda compreensão. Shaka juntou as mãos diante do peito, inclinando-se ligeiramente, não como reverência, mas como reconhecimento. E Doku, apoiado pelo ar que sustentava sua idade, caminhou alguns passos, suficiente apenas para se aproximar do homem que havia carregado um segredo impossível. Saga olhou para cada um deles. Não havia triunfo em seu olhar, nem orgulho, apenas a certeza de que havia cumprido uma missão, que o consumira por dentro durante anos. Você lutou sozinho durante tempo demais, Saga, disse Doku com voz baixa. Mas veja, agora não está mais só. Saga desviou o olhar para o horizonte, onde o sol nascente atravessava as nuvens como um sorriso silencioso. Por um instante, permitiu-se refletir sobre tudo o que fizera, o peso de uma vida inteira de decisões duras, a máscara que vestira para proteger o mundo sem que o mundo soubesse, a sombra que carregara para impedir que uma sombra maior consumisse tudo. Eu fiz o necessário, respondeu ele calmamente. E se foi pelo caminho mais escuro, foi porque não havia outro aberto a mim. Shaka deu um leve passo à frente. A luz
e a escuridão não existem como inimigas no coração. São apenas caminhos diferentes para proteger aquilo que consideramos precioso. Você escolheu o caminho que suportou e, por isso, salvou o mundo. Saga fechou os olhos, não por dor, mas por paz. Uma paz tão rara em sua alma que parecia quebrável. O sol emergiu completamente, banhando as armaduras douradas com brilho cálido, como se o cosmos abençoasse cada um deles por aquele instante silencioso. Os cavaleiros permaneceram ali, juntos, observando a manhã nascer sobre um mundo que nem imaginava o que havia sido evitado. Saga sentiu o peso sobre seus ombros diminuir pela primeira vez desde a morte de Xion. A guerra havia sido vencida, não por deuses, não por destinos traçados, mas por escolhas silenciosas, por homens que carregavam dentro de si a coragem de permanecer de pé quando o mundo dormia. Saga respirou profundamente e disse, quase como um murmúrio entregue ao vento: em alguma linha do tempo, Atena guia vocês com luz. Mas aqui, a noite precisou de alguém para segurá-la. Ninguém respondeu. Não havia necessidade. A verdade pairou entre eles como uma presença viva. Saga deu meia volta e caminhou de volta ao templo do grande mestre. Mas seus passos não eram mais os passos pesados de um governante que sustenta o mundo sozinho. Eram passos tranquilos. Passos de alguém que cumpriu o que precisava cumprir. O santuário observava. A manhã observava. Até o silêncio parecia observar. E quando Saga desapareceu atrás das colunas, os cavaleiros de ouro sentiram que o mundo continuaria a respirar sob o novo céu. Não o céu de Atena, não o céu de Hades, mas um céu moldado pelo sacrifício silencioso de um homem que caminhou pela escuridão para que todos os outros pudessem ver o amanhecer. Às vezes, tudo o que muda o mundo é uma única escolha, mesmo em realidades que quase não existiram. E sob aquela mesma lua, que agora desaparecia no horizonte, essa versão deles continuava vivendo, continuava caminhando, continuava protegendo um mundo que jamais saberia a história completa de sua própria salvação.